ao Evangelho segundo São Marcos, 6º capítulo, ocorre a leitura bíblica a partir do versículo de número 14, que narra a morte do Batista. Logo no início da leitura ocorre a palavra isto. Isto se refere ao que vem anteriormente, de fato devia ser isso, e não isto. Isto é, aos sinais e prodígios que Jesus Cristo operava. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que queres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Amém. Oremos. Que cada cabeça se curve em reverência e culto, em oração diante de Deus nesta hora. Que cada um busque audiência com o Pai Celestial, para que Deus a cada um também fale e abençoe nesta hora. Ó grande Deus, Deus da redenção, prestamos-te culto nesta hora, Senhor, com os nossos corações inspirados ante o testemunho daquele servo doutrora que pagou com a própria vida o preço de sua fidelidade heróica à verdade e a Jesus Cristo. Rendemos-te graças, Senhor Deus,
porque no correr dos séculos sempre tem havido cristãos tais, servos fiéis a Jesus Cristo, ousados e destemidos, não medindo os sacrifícios, colocando a sua vida totalmente nas mãos de Deus, quer no ministério pastoral, quer no ministério missionário, quer em ministérios outros, revelando vidas totalmente santificadas ao Senhor e concorrendo assim tão eficazmente para a distensão do reino de Deus aqui na terra. Senhor, nós te damos graças por aqueles que nos precederam na luta pelo Evangelho em nossa pátria. Damos-te graças, ó Deus, por aqueles que vieram de outras pátrias para aqui testemunhar de Jesus Cristo e fincar a bandeira do Evangelho e estabelecer postos avançados de proclamação e de testemunho. Pedimos-te, ó Deus, que perpetues em nossa lembrança e consciência a vocação heróica destes servos teus. E rogamos, Senhor, que também nos concedas este mesmo espírito, essa mesma disposição, esse mesmo heroísmo de fé, para que sejamos servos consagrados e úteis nas tuas mãos. Ó Deus, que não sejamos omissos e negligentes em uma hora que requer tão grande dedicação e esforço e compenetração da parte daqueles que têm a luz e a mensagem e a salvação. Rogamos, ó Deus, a tua bênção para cada coração aqui presente. Tu sabes, ó Deus, das lutas, dos problemas, das dificuldades, das aspirações, dos anelos em cada coração. Então, ó Deus, que esta hora signifique para cada um visitação eficaz do Espírito Santo, capacitação vinda do céu para maior firmeza cristã, para maior dedicação a Jesus Cristo, recursos, energias para sermos mais fortes na luta e no testemunho. Pedimos-te, ó Deus, que abençoes a quantos neste dia se empenham na distensão do teu reino, os labores que ainda serão realizados no correr deste dia, e não somente na área desta igreja, mas em área mais ampla, nesta grande cidade, nesta pátria imensa. Ó Deus, que este dia signifique verdadeira visitação do Espírito Santo, reforçando as tuas igrejas, o teu povo, para levarmos a mensagem do Evangelho a todos os quadrantes e a todos os corações deste país amado. Rogamos, Senhor, que prepares os teus servos para o testemunho batismal nesta noite, que estes novos crentes, ó Deus, recebam uma poderosa inspiração e motivação para a sua vida cristã nesse dia tão significativo para eles, e que esse testemunho, ó Deus, seja usado por ti mesmo para atingir outros corações e persuadi-los à fé em Jesus Cristo para a salvação, em cujo nome, com toda fé e confiança, oramos nós nesta hora. Amém. O Novo Testamento, na parte dos Evangelhos, faz referência a não menos de 3 ou 4 Herodes. Entretanto, o Herodes em causa no texto que lemos é o Herodes Antipas, aquele homem de qualidades muito inferiores, rei que rei não era,
porque era um simples títere do Império Romano, guiado de acordo com as diretivas que emanavam de Roma, tendo apenas as liberdades, que liberdades não eram tantas, senão libertinagens que caracterizavam a sua vida. Homem tortuoso, homem de caráter muito inferior. Jesus Cristo referiu-se a ele com o epíteto de raposa, cruel, enganoso, ardiloso. Não mereceu sequer respostas quando interpelou o Senhor Jesus Cristo, uma vez que as suas perguntas não revelavam o desejo da verdade, não externavam sinceridade, simplesmente uma disposição de se distrair com as respostas, com as novidades, com as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Herodes Antipas era um homem sensual. Havia incorrido em uma falta moral grave, associando-se a uma mulher com a qual ele não tinha o direito de associar-se maritalmente. E João o Batista denunciou-o, reprovou-o, e por isso mesmo ele guardava um rancor contra aquele homem de Deus. E não somente ele, porém a mulher que ele ilicitamente desposara também odiava, detestava aquele íntegro servo de Deus. Por isso mesmo João Batista estava preso, estava em ferros. E coincidiu isto com a ocorrência de uma festa, a celebração do aniversário de Herodes Antipas. E como programação festiva, houve uma dançarina de nome Salomé, que veio deleitar os presentes. E Herodes Antipas tanto se impressionou, aquela raposa velha tanto se empolgou com a menina, que disse-lhe: pede o que queres, e eu te darei. Qualquer coisa, até metade do meu reino, eu lhe entregarei. A moça ficou confusa diante dessa efusão daquele rei senil, mas sensual. Foi perguntar à mãe: o que devo fazer? Pede a cabeça de João Batista. E lá foi a menina, instrumento do diabo, em forma de mulher, pediu a cabeça de João Batista, num prato, numa salva, agora mesmo. E Herodes, um tanto contrafeito, talvez contristado, mandou executar Batista no cárcere, e a sua cabeça foi trazida numa salva e entregue à moça. Entretanto, meus irmãos, a narrativa bíblica do Evangelho de São Marcos não segue esse roteiro histórico. Essa informação é acrescentada o que ocorreu antes. Herodes estava no seu palácio e começaram a surgir no palácio as notícias do que estava ocorrendo em Nazaré e em outros lugares, onde Jesus Cristo operava muitos milagres, curava enfermos, dizia coisas extraordinárias. O povo se impressionava com ele, seguia-o em toda parte por onde ele andasse. Essas notícias começaram a penetrar no palácio e João Batista teve um lampejo de consciência. Esse deve ser João Batista ressuscitado.
Este rabino que anda realizando milagres, fazendo coisas extraordinárias, deve ser João Batista ressuscitado. Uns diziam que era Elias, outros afirmaram que era um dos profetas, ou como um dos profetas, mas Herodes estava persuadido de que era João Batista, que ele mandara degolar, ressuscitado. Um fantasma que saía da morte agora para intimidá-lo, para amedrontá-lo, para ameaçá-lo. Despertara subitamente a consciência de Herodes Antipas. Meus irmãos, a consciência é algo extraordinário. É algo extraordinário esse tribunal de justiça interior que todos nós temos e que pronuncia julgamento sobre os nossos atos. A tendência nossa, quantas vezes, é de permitir que a nossa consciência julgue atos de terceiros. E sabemos o que isto significa. Mas a sua finalidade e a sua natureza consistem em julgar os nossos atos, as nossas ações. É uma faculdade extraordinária, esta faculdade moral, ética, que Deus colocou em nossa estrutura humana, de pessoas que somos. Não é necessário, então, que a nossa vida se processe sob a égide de determinadas regras disciplinares. Há um código inculcado em nosso entendimento, em nossa estrutura moral. Há uma iluminação quanto ao direito, à justiça, o bem e o mal, que está em nós. E a consciência atua, julgando, avaliando os nossos atos à luz deste código inato que está em cada um de nós. É verdade, irmãos meus, que a consciência, como qualquer outra faculdade, pode ser aprimorada e pode ser também espezinhada e pode ser comprimida no seu funcionamento. Entretanto, mesmo nos casos de notória atrofia, como no caso de Herodes Antipas, há circunstâncias que fazem com que a consciência vá buscar, vá evocar ocorrências passadas, erros, pecados, crimes, trazendo-os para a superfície, como se alguém tomasse uma vara e agitasse o fundo de uma lagoa, aparentemente pura, branca e limpa, fazendo o lodo subir à superfície. Muito possivelmente, Herodes Antipas mandara degolar João Batista sem muitos escrúpulos. Diz o texto que ele entristeceu-se, mas isso não quer dizer que ele tivesse escrúpulos. Estava acostumado a essas arbitrariedades, a esses despotismos criminosos, cruéis. Mandar matar alguém a mais era coisa mínima na sua carreira corrompida e denegrida por muitos crimes, por muitas indignidades. Ele mandou matá-lo sem que isto o abalasse muito. Pensam alguns que, pelo fato de alguém praticar o mal, e isto não os perturbar, que a consciência aprova, que estão aprovados, que podem prosseguir. Frequentemente, no momento, na hora da prática iníqua, da execução do pecado, da maldade, da corrupção, naquele momento não há um pungir, não há uma contrição, não há uma aflição.
E então, o delinquente vai acumulando crimes e pecados. E na medida que os repete, que os acumula, tanto mais fácil a repetição e o acúmulo. Tanto mais fácil a reincidência, que não traz sofrimento nem agitação. Isso não quer dizer que a consciência esteja totalmente silenciada, e muito menos quer dizer que haja um beneplácito, uma aprovação. Afinal, meus irmãos, a consciência humana não é o último aferidor do bem e do mal. É possível alguém praticar, cometer as piores iniquidades, sem pestanejar e sem que a sua consciência grite no momento. Mas há uma hora, há uma circunstância, há uma coincidência que faz o mal surgir. E a consciência vai falar. Vai falar. E a circunstância para Herodes Antipas foi Jesus Cristo. E aquele homem que não se agitara, que não sofrera, que não se perturbara quando praticou aquele crime horrível, de terrível covardia e crueldade, friamente, agora se agitou. Este homem que eu matei voltou do túmulo, voltou da morte, está aí, ele vai me pegar, ele vai se vingar, ele está preparando alguma coisa contra mim. A sua consciência começou a falar e a inquietá-lo, porque a consciência eventualmente fala. Agora, irmãos meus, algo estranho nesse episódio de Herodes Antipas. Dizem alguns, querem alguns comentaristas, estudiosos de assuntos bíblicos e paralelos daquele tempo, que Antipas fosse saduceu, que ele fosse daquela seita dos saduceus, aquela seita que corresponde hoje ao modernismo teológico. Não cria na imortalidade, não cria na alma, não cria na ressurreição. Era um radical nestas coisas. Entretanto, no momento em que a sua consciência começou a funcionar, foi logo para o terreno do além-túmulo, da imortalidade e da ressurreição, que a sua mente agitada se enveredou. E quantas vezes ocorre isso? É que há no homem, meus irmãos, um empenho, um impulso, uma compulsão necessária para as coisas do espírito, para as coisas imateriais, para as coisas que não se limitam às dimensões conhecidas e ao tempo conhecido. Há uma voz que lhe diz que algo existe depois desta vida e acima desta vida e mais permanente do que esta vida. Não é de estranhar quando vemos tantos outros saduceus que não creem, que dizem não crer, mas que nas horas supremas e nas horas de crises clamam pelo nome de Deus e se angustiam ante o desfecho das coisas depois da experiência imediata desta vida. É sabido que um estadista ateu, à frente do maior país materialista deste mundo, governado por uma filosofia materialista e ateística, recentemente, quando não estava muito em guarda, exclamou: queira Deus guardarmos
guardar-nos de outra guerra e de uma guerra atômica. Queira Deus. Quase que nos faz lembrar aquele relato um tanto facecioso, mas que vem ao caso do materialista que disse que era ateu, graças a Deus. Coisas dessa espécie que vão trazendo à tona, à superfície, esse clamor profundo, essa compulsão que todos os homens têm. E é interessante, meus irmãos, que esses saduceus, ou da teoria ou da prática, quando a consciência lhes fala, descambam para terrenos os mais imprevisíveis e até absurdos. Havemos de convir, meus irmãos, que a tendência da geração presente para esses excessos, para esses mistérios do espiritismo, de umbandismo, de superstição, de fetichismo e de certas seitas esdrúxulas dentro do cristianismo, de certos fanatismos que pululam por aí em salões, em auditórios, e que atraem até crentes, membros das igrejas, expressam uma insuficiência e uma pobreza espiritual que traz à tona um certo clamor desorientado, desgovernado, que vai procurar respostas onde certamente não existem. Segundo o que nós podemos inferir desse texto, meus irmãos, Herodes Antipas, afinal, conseguiu silenciar a sua consciência. Consciência que despertou um instante. Consciência que levou para uma área de superstições e de invencionices humanas de que João Batista decapitado tinha reencarnado, ressuscitado na pessoa de Cristo. Mas não foi uma consciência atuante que levou-o ao caminho da verdade. Como gostaríamos que essa história tivesse outro desfecho. Que Herodes Antipas se tivesse arrependido do crime que praticou e mandar degolar João Batista e outros tantos que os antecederam. Que esse homem, diante da notícia daquele novo rabi de Jesus Cristo, praticando milagres, realizando portentos, despertando espiritualmente, religiosamente o povo, significasse um chamamento para ele, e ele se voltasse para o Jesus da Galileia, e se convertesse, e se arrependesse, e se penitenciasse para receber a salvação. Que história linda! Que história belíssima! Que história inspiradora seria! Mas não foi. Ele continuou no mesmo caminho, na mesma senda, nos mesmos pecados, nas mesmas corrupções, porque, irmãos meus, não existe evangelho de salvação pela consciência. Simplesmente não existe tal evangelho. Simplesmente não ocorre tal salvação. Quantas vezes, quando pregamos a mensagem do evangelho a alguém, ouvimos uma declaração muito respeitadora, às vezes com ar de reverência: não, a minha religião é seguir a minha consciência. Isso não é religião. Absolutamente. É seguir um critério moral que, inclusive, pode estar muito sujeito a erros, e erros muito graves. Não há salvação pela consciência,
Não há salvação pelas boas intenções, não há salvação por propósitos dignos, nada disso. Embora a consciência de Herodes Antipas fosse despertada, e permitimos a hipótese de que a providência de Deus tenha permitido que as notícias sobre Jesus tenham chegado até o palácio, este homem não se converteu. A sua morte foi horrível. O fim de sua vida foi trágico. Como é sempre trágico o fim de uma vida sem Deus, sem luz e sem salvação. O Espírito Santo atua no pecador através de sua consciência. E é por isso que, quando pregamos o Evangelho, rogamos a atuação do Espírito Santo para a conversão, como rogamos a atuação do Espírito Santo para a iluminação e instrução dos crentes. E se o Espírito Santo atua pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento, atua pela nossa consciência, convencendo o pecador de seu pecado, apontando-lhe a sua situação de pecador, de delinquente, de condenado aos olhos de Deus. O que leva o pecador, então, convicto de seus pecados, quando a sua consciência divinamente sensibilizada revela-lhe o seu estado real diante de Deus, ele se confrange, se arrepende. Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Essa é uma consciência iluminada pelo Espírito Santo e que aceita os ditames do Espírito Santo, que não é um ditame tão raro e tão misterioso. Se houver aqui hoje alguma pessoa que ainda não seja crente, que não se tenha convertido, tal pessoa há de admitir, há de confessar: eu sou pecador, eu tenho pecados, eu sou um delinquente diante da lei de Deus, eu não tenho salvação e sei que mereço castigo. Não tenho dúvidas algumas sobre isto. Cada pessoa que não é crente aqui hoje já tem essa convicção, essa persuasão. Então, meus prezados irmãos e amigos, Herodes Antipas será o vosso roteiro, será o vosso caminho hoje, quando já o Espírito Santo revela que és pecador, que és delinquente, que estás perdido, que tens culpa. Ou tu, meu amigo, ante essa consciência iluminada e sensibilizada, irás te render a Jesus Cristo em arrependimento e fazendo da tua história uma história sem alegria, sem ventura, uma história belíssima de fé, uma história linda de salvação, uma história gloriosa de vida eterna pela presença de Jesus Cristo, a quem tiveres aceitado como Senhor e Salvador. Que a tanto Deus vos ajude e vos abençoe. Amém.